pena de morte é um assunto polêmico tanto em escala nacional como internacional. Por ser uma questão política que envolve a ética e o senso de justiça, é necessário que ela seja questionada e debatida com urgência. O Congresso Nacional tem o poder de decidir em nome do povo brasileiro a punição sobre crimes que ferem a humanidade através da democracia e leis. A pena de morte está em declínio em todo o mundo. Apesar disso, foram realizadas pelo menos 500 execuções em 23 países em 2010. A China é o país onde mais houve execuções, ao lado de outros diversos países. A injeção letal e o fuzilamento são os principais métodos de execução. Aqui estão os dados entre os países que praticam e aboliram a pena de morte entre os anos. No Brasil, a pena de morte não é aplicável, salvo em situações excepcionais. Em âmbito legal, a pena de morte atualmente é inviável. O artigo 5º da Constituição de 1988 de Direitos e Garantias Individuais assegura que ninguém poderá ser punido com a morte. Este artigo é cláusula pétrea e, para alterá-lo, seria necessário redigir uma nova Constituição. Internacionalmente, o Brasil posiciona-se veementemente contra a pena de morte, tendo firmado tratados nesse sentido e declarando sua posição nas Assembleias da ONU, que versam nessa posição. De países latino-americanos contra nossa revolução. A única excepcionalidade do nosso sistema jurídico é em caso de guerra declarada. Um poderá ser morto por traição da pátria, desobediência frente à autoridade militar, covardia e crime em zona de operação militar. O criminoso seria morto por fuzilamento. Você pode fazer uma entrevista também? Tá bom. Então, você, como partido, concorda com a pena de morte? Não, eu não. Eu acho que a gente tem que apenar duramente aquele que erra, mas eu não concordo com tirar a vida das pessoas. Esse posicionamento tem alguma ligação com o seu senso de justiça? Você tem alguma ligação com? Seu senso de justiça? Eu acho que a vida e a morte não pertencem a nós, seres humanos, né? Eu acho que isso está além. Eu não acredito que quando a gente tira a vida de alguém a gente resolve algum problema. O problema é estrutural. Se você for analisar os jovens que estão hoje no crime, eles são jovens sem oportunidades. Estão começando a namorar, namoradas, etc. Um jovem de 17, 18 anos de idade, ele quer ter sua namorada, ele quer levar lá no cinema, quer levar numa lanchonete, quer sair para passear, e ele não tem essa condição quando vive na periferia, porque geralmente ele tem 5 ou 6 irmãos, ele foi um jovem criado geralmente por uma mãe que foi abandonada pelo pai, uma série de dificuldades. Ele não consegue acesso ao trabalho, não consegue acesso à cidadania, o que ele faz? É a nossa sociedade que produz isso. Agora, você já não deu oportunidade para ele. E aí, quando ele pratica o crime, você tira a vida dele ainda? É assim que a gente vai conduzir a nossa sociedade? Acho que está errado. Qual o seu nome completo, idade e William profissão? da Silva, 49 anos. Ok. Você acredita que a pena de morte é efetiva? Você é a favor da pena de morte? Tenta ligar mais uma vez. Não. Não? Por quê? Não daria certo. Não deu certo? Não, que o pessoal não sabe julgar direito ainda. Não está preparado para isso. Rosângela, 55 anos. Ok. Você é contra ou a favor da pena de morte? Sou contra. Por quê? Porque eu acho que a lei, infelizmente, aqui no nosso país não é tão assim como deveria ser, né? Justa. Mas eu acho que todo mundo merece assim um momento de justificação, justificar, de defesa, o porquê aconteceu e pagar de uma outra forma, mas não pena de morte. Eu acho que uma agressão, eu acho muito agressivo, né? Acho que uma situação puxa a outra, não é o caminho. Na minha cidade. Meu nome é Juliana, tenho 19 anos. Ok.
Ok. Você é contra ou a favor da pena de morte? Olha, pena de morte, eu sou contra. Todo mundo tem direito à vida, apesar de qualquer crime que tenha cometido. Acho que ninguém tem o direito de tirar a vida da pessoa. Meu nome? Isso. Tereza. Ok. E você é contra ou a favor da pena de morte? Dependendo da situação, eu sou a favor. E em que situações você acha? Por exemplo, uma pessoa criminosa, principalmente. Ok. E por quê? Por quê? Porque se ele matou tanta gente, né? Então ele também tem que ter uma finalidade. É a morte. Alexandre Santana de Parnaíba. Ok, quantos anos você tem? Eu, 43. Tá bom. Então, você é contra ou a favor da pena de morte? Eu sou contra. Por quê? Porque nosso sistema judiciário tem muito falha. Você nunca sabe quem realmente cometeu um crime e quem não cometeu. Victor Regra Júnior, São Paulo. Ok. Então, você é contra ou a favor da pena de morte? Aí você pegou fera, hein? Olha, na situação que a gente se encontra, eu sou a favor. A favor? Por quê? Porque a penalidade ficou muito grande, a criminalidade aumentou demais. É isso. Ok. É só isso. Obrigada. Só isso? É muito rápido, nem doeu. Bem. João Batista. Ok. O senhor acredita na pena de morte? É contra ou a favor? Sou contra. Por quê? Porque a justiça é falha. Meu nome é Paulo Roberto, eu moro aqui na Aclimação há mais de 40 anos. E sobre esse negócio de pena de morte é bastante difícil da gente ter uma opinião. Até hoje eu não tenho uma convicção ainda, sabe? Mas eu nunca esqueci, eu acho que há uns 30 anos atrás eu estive em Goiânia. E lá tinha um grupo de bandidos lá que o chefe era um menino de 17 anos. E eles apavoravam, aí a polícia corria atrás deles e tal. Aí eu falei assim, aí um dos rapazes que estava comigo falou assim, no centro, né? Ah, esses moleques tem que matar. Aí eu falei, só Deus que pode tirar a vida, ninguém pode matar. É proibido matar. Aí o rapaz falou para mim, mas é proibido roubar também. Nunca esqueci isso. Então você vê que como é difícil, né? Tomar uma decisão dessa. Qual a sua posição quanto à pena de morte e por quê? Eu sou a favor porque eu acredito que é a maneira correta de punir as pessoas. O quanto essa questão se relaciona com o senso de moral e seus valores? Eu acredito que as pessoas que procuram não fazer o mal para ninguém vão acabar não sendo penalizadas por causa disso. Então, se você não tem uma predisposição a praticar nenhum crime, você não vai ser penalizado. Desde que você siga os seus princípios de não fazer mal a ninguém, você vai ficar livre disso. Muitas pessoas contra a pena de morte dizem que se fosse instaurada no Brasil, haveria muita discriminação no julgamento. Isso é, só seriam penalizadas com morte aquelas sem capacidade de contratar um advogado, assim como hoje ocorre com o tempo na cadeia. O que você acha em relação a isso? Eu acho que elas não estão erradas. Elas têm razão em falar isso, porque a gente sabe a desigualdade que existe hoje aqui. Eu acredito na pena de morte, mas para isso tem que ter uma reforma no geral no Brasil. Então, precisa rever as leis, precisa rever um monte de coisa para poder dar a condição das pessoas serem julgadas da maneira correta e justa. Bem, a primeira pergunta é qual a minha posição com relação à pena de morte. A minha posição é contrária, eu sou contra a pena de morte por uma série de motivos. O primeiro deles é porque ela é uma pena desumana. O outro aspecto muito importante é que existe sempre uma possibilidade do erro judicial. Então, apesar de haver um processo com julgamento, com produção de provas, é possível que um condenado seja injustamente considerado culpado. Agora, se ele é preso, constatado o erro, ele pode ser solto, receber uma indenização. E se ele é condenado à morte e for executado? Então, é um erro irreversível. Com relação à possibilidade no Brasil de haver uma condenação seletiva, ou seja,
que somente pessoas pobres com maus advogados é que acabariam sendo condenadas à morte, isso é uma constatação em parte verdadeira e em parte falsa. Por quê? Porque essa discussão, na verdade, diz respeito a um aspecto da justiça que é tida como discriminadora. Em boa parte